19 de abril de 2013. Palmeiras perde, mas termina a fase como campeão no grupo da Libertadores. Domingo, Verdão enfrenta o Ituano no Paulistão. De olho no Boca Juniors pela Libertadores, o Corinthians enfrenta o Atlético Sorocaba no Pacaembu. Luiz Fabiano deve ser a novidade do líder São Paulo contra o Mojimirim. Santos. Muricy Ramalho espera a decisão do departamento médico para definir a equipe que enfrenta o Penapolense na Vila. E uma reportagem sobre as previsões para os clubes brasileiros na sequência da Libertadores. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite! Terminou a fase de grupos da Libertadores. O Brasil continua 100% na competição. Ontem o Palmeiras perdeu, mas com a vitória do Tigre na outra partida do grupo, o Verdão ficou na liderança. Em São Januário, o Fluminense bateu Caracas e foi o melhor da chave número 8. Em segundo lugar, se classificou o Grêmio, que empatou com o Huachipato no Chile por 1-1, com direito à confusão no final da partida. Desses jogos, a gente fala no final do programa, mas com esses resultados, todas as 6 equipes que representam o Brasil começam, a partir de agora, a se preparar para a fase de mata-mata. E já nas oitavas de final vai ter clássico brasileiro e o encontro entre o Corinthians, atual campeão, e o vice Boca Juniors. Confira os confrontos. O Atlético Mineiro, melhor time da primeira fase, encara o São Paulo. Primeiro jogo acontece no Morumbi. O Palmeiras, líder do Grupo 2, enfrenta o Tijuana, do México, e decide a vaga em São Paulo. Corinthians e Boca Juniors se enfrentam numa reedição da final do ano passado. Classificação será definida no Pacaembu. Em confronto argentino, o News Old Boys tem pela frente o Vélez Sarsfield, dono da segunda melhor campanha. Já o Grêmio faz o duelo contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia. Decisão da vaga em Bogotá. O Real Garcilaso do Peru encara o Nacional do Uruguai. Montevidéu será o palco do jogo de volta. Os argentinos do Tigre enfrentam os paraguaios do Olímpia. Jogo decisivo no Paraguai. E fechando as oitavas, o Fluminense pega o Emelec do Equador e decide a classificação no Rio de Janeiro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, tudo definido, temos aí os confrontos e temos também já as datas divulgadas pela Conmebol. A Conmebol divulgou uma data e aí depois fez uma alteração nessas datas agora no final da tarde. Então, veja só, a fase de oitava de final será aberta no dia 24 de abril com News Old Boys e Vélez. Depois, no dia 25, tem Real Garcilaso e Nacional. No dia 30, Tigre e Olímpia, Tijuana e Palmeiras, primeiro jogo no México. No dia 1º, Grêmio e Independiente Santa Fé, Boca e Corinthians em La Bombonera. E no dia 2, o São Paulo e o Atlético Mineiro, no estádio do Morumbi, Emelec e Fluminense no Equador. Portanto, definidos os jogos, os primeiros jogos da Libertadores América. Me chamam a atenção especialmente 3 confrontos. Corinthians e Boca Juniors, por ser justamente uma reprise da final do ano passado. São Paulo e Atlético Mineiro, pelo que representam as duas equipes e pelo que aconteceu na fase de grupos, quando São Paulo superou o Atlético Mineiro. E o encontro local entre News Old Boys e Vélez Sarsfield, duas equipes que eu entendo muito boas e que podem ir longe, inclusive, nessa Libertadores América. Podem ser um problema tanto para o Corinthians como para o Boca, já que eles se cruzam lá na frente. E aí você tem do que pode acontecer na Libertadores. O vencedor de São Paulo e Atlético vai pegar Tijuana ou Palmeiras na fase de quartas de final. E aí o vencedor de News Old Boys e Vélez contra Corinthians e Boca, ou Boca. E daí a gente pode entender o seguinte, poderíamos ter um Corinthians e São Paulo numa semifinal, um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e Atlético Mineiro. E aí do outro lado da chave, a gente vai mostrar agora o outro gráfico com as equipes do outro lado, você tem Fluminense do outro lado, o Grêmio do outro lado, tá aqui, o Grêmio e Santa Fé. Quem passar desse jogo cruza com o Nacional do Uruguai e Real Garcilaso. E o vencedor de Tigre, Argentina e Olímpia, o Tigre, a grande zebra dessa primeira fase, pega Fluminense ou Emelec. Portanto, poderemos ter aí também uma semifinal brasileira, Fluminense e Grêmio. Já pensou, Flávio? Semifinais entre brasileiros, 2 de um lado da chave e outros 2 no lado de cá? É bem provável. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Mas seria chato, hein?
Eu não gosto muito disso, não. Eu acho bem legal quando você tem uma competição internacional, mas claro que o índice técnico tem que ser respeitado. Se bem que pelo regulamento, acho que também na fase de quartas de final eles forçam um encontro brasileiro para você chegar. Não, podemos ser mesmo os 4 semifinalistas. Se chegarem os 4, se chegarem 3, eles não podem. Só pode na semifinal. Se tiver 2, aí eles vão para aquela chave. É só isso. E, bom, enfim, se os brasileiros prevalecerem, que assim seja. Tem que prevalecer o lado técnico. Mas entendo aí que o grande jogo é esse Boca e Corinthians, né? Relembrarmos a final do ano passado. O Corinthians está mais forte do que o ano passado, o Boca mais fraco, mas existe tradição, camisa, história, não será vida fácil. De repente um jogo bem feito lá em Buenos Aires. E o detalhe, o segundo jogo entre Corinthians e Boca só vai acontecer no dia 15 de maio, que é uma quarta-feira, a volta. Então eles jogam dia 1º em Buenos Aires. Aí ficam 15 dias, para que eles voltem a jogar só no dia 15 aqui no Pacaembu. E o jogo do São Paulo, ele faz dia 2 na quinta-feira contra dia 8. E a volta no dia 8, que é o jogo no meio aqui, para quem não tem esses 2 jogos se encontrando. São jogos bem legais. Aí tem o valor de camisa, tem o detalhezinho de um jogo que pode fazer a diferença, mas a Libertadores vai ficar bem legal a partir de agora, com bons times, com muita competitividade, bem legal, bem legal. Eu vou curtir muito esses jogos, com certeza você também. Acho que depois os brasileiros, o Grêmio e o Fluminense, acho que tem até paradas um pouco mais tranquilas, não vou dizer fáceis, mais tranquilas que o Palmeiras, por exemplo, que vai pegar o Tijuana e vai jogar naquele maldito campo de grama sintética, que convenhamos, atrapalha muito. Quem está acostumado, tudo bem. Quem não está acostumado tem que fazer um processo de adaptação, mas acho que o Palmeiras tem tempo para treinar num gramado sintético. E é longe. Para não chegar lá e é longe. Feio. Nossa, como é longe. Oh, meu Deus do céu. A única vantagem que tem é que os caras vão ter que vir aqui também. Então, tudo bem. Mas é longe. Meu Deus do céu. Os clubes brasileiros fizeram história nesta edição da Copa Libertadores. Pela primeira vez, um país classificou 6 equipes para a fase de mata-mata. Depois desse ótimo desempenho dos nossos representantes, a pergunta que está no ar no site gazetesportiva.net é: os times brasileiros são os favoritos à conquista da Libertadores de 2013? Sim ou não? Flávio, sim ou não? Sim, o brasileiro deve ser campeão de novo. Celso. Só para ter uma ideia, um dado importante. Das últimas 20 edições, 18 brasileiros chegaram na final. 18. E quantos ganharam? 11. Então, das últimas 20, 11 vitórias 11 vitórias brasileiras. Então, eu acredito que não vai ser diferente dessa vez. Não vejo, assim, nenhum time de fora capaz de parar os brasileiros. Nem o Boca, que tem uma camisa tão tradicional, uma torcida apaixonada, mas olha, tá feia a coisa. Olha como ele falou, com peso no coração. Você vê o perfil, o torcedor perfil aqui. Resultado no final do programa de hoje dessa enquete aí. Também acredito que dê Brasil. Futebol internacional, quase sem chances de título nacional, mas classificado na Champions League. O Real Madrid ainda não sabe se o português José Mourinho permanecerá no comando da equipe em 2014. Já o quase campeão espanhol Barcelona vive a expectativa pelo retorno do craque Messi, que se recupera de lesão. Na manhã desta sexta-feira, Jordi Roura, auxiliar técnico de Tito Villanova no Barcelona, concedeu entrevista coletiva e falou do estado de Lionel Messi, que se recupera de uma lesão na coxa direita. Ele tem encarado esse período de recuperação da mesma forma que encara tudo, com intensidade. Ele treina todas as manhãs e à noite também. A situação está nas mãos dele e a melhor forma de encarar isso é estando disposto e tendo calma, disse ele. Ho està assumint amb naturalitat, amb tranquil·litat, malgrat que não és habitual en ell. Roura também falou da campanha do Barcelona no Campeonato Espanhol e na Champions League. E a opinião dele é um pouco diferente do que estamos acostumados a ver. Eu sempre disse que o espanhol é o torneio mais importante para nós. É um campeonato doméstico que prima a regularidade em que pode-se acompanhar o comportamento do time o ano todo. Então, se no final somente ganharmos o espanhol, ficarei muito orgulhoso. Muito orgulhoso e muito contente da temporada. Já no Real Madrid, esta sexta foi dia de José Mourinho falar. E como de costume, a tradicional postura marrenta do português apareceu mais uma vez. O primeiro assunto foi o sorteio das semifinais da Champions League e o que o treinador sentiu com o resultado.
Este foi um sorteio no qual eu estava tranquilo. Não tive nenhuma emoção, nenhum nervosismo, nada. Isso porque enfrentar qualquer um dá na mesma. Cada um com suas características, poder e dificuldades, porém grandes rivais. Mas eu estava tranquilo para pegar um ou outro, disse Mourinho. Pero cada um um grande rival, por isso eu estava perfeitamente tranquilo, me dava igual um ou outro. Ele também aproveitou para falar das especulações sobre uma possível saída do Real no final do ano. Naquele bom portunhol de sempre, o técnico respondeu: o objetivo imediato é tentar ganhar amanhã do Betis e tentar chegar ao final da Champions, que são 2 jogos disputados no período de uma semana. Depois, tentar ganhar a final da Copa do Rei e, após tudo isso, definir o que seja melhor para todos, completou. E depois, no final, decidir o que seja melhor para todos. Bom, a mexida eventual do Mourinho mexe com o futebol mundial. Ele é um treinador de um nível elevadíssimo, é um treinador, no meu conceito, que vai ter o antes e o depois de Mourinho. Foi uma virada, realmente, de ciclo, de forma de treinamento. Hoje a intensidade e treinamento curto é a marca das grandes equipes do mundo. Aquela história de dois períodos, treinamentos longos, com o preparador físico fazendo o cara levantar as coisas e tal. Isso já é coisa do passado. E essa reviravolta deveu-se a Mourinho. Que ainda é muito presente no Brasil, né, Flávio? Ainda falta muito pouca gente está fazendo isso no Brasil. Pouca gente. O Corinthians eu sei que faz. O Ney Franco está fazendo alguma coisa no São Paulo, mas às vezes o treinador faz para dar satisfação para o Cartola, que é incompetente. Imagina que não está trabalhando. Acha, vagabundo, não quer treinar e tal. Ainda hoje eu falei com o Dudu Cearense, que aliás está nos vendo lá em Goiás, e ele falou que é uma coisa incrível como se tem dificuldades para se adaptar a determinadas coisas. Por exemplo, falou concentração e jogo em casa na Europa é um negócio que foi banido há muito tempo. O Luxemburgo, quando trabalhava no Real Madrid, todo mundo ficou assustado. Ele falou assim, é um negócio que não, nem se fala. Ele falou, até esqueci disso depois de tanto tempo na Europa. E aí volta e no Brasil ainda tem isso. E essa coisa de treinos longos, enormes, sem intensidade e sem concentração. Mas, infelizmente, ainda nós temos essa linguagem arcaica, essa imagem arcaica, porque nós não temos profissionais dirigindo os times. São amadores que querem ver volume. Não importa muito se o nível do treino é bom ou ruim, é volume. Mas o Mourinho, ele criou já faz bastante tempo, com muito sucesso, essa coisa da intensidade e uma coisa rápida, uma coisa concentrada, forte, em ritmo de jogo. É um treinador que faz toda a diferença. Claro. Em relação à briga dos dois, Barcelona e Real Madrid, que são os 2 melhores da Espanha, o campeonato espanhol não tem discussão, é do Barcelona mesmo. Agora, na Liga dos Campeões da Europa, Flávio, fica essa expectativa. Tudo bem que o Bayern está fazendo um campeonato fantástico, é o sucessor do Barcelona no topo do mundo, mas que uma final Barcelona-Real Madrid ia parar o planeta, isso não se discute. Para mim, é a final dos sonhos. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e a projeção dos jogos das quartas de final. Tem também tudo sobre os confrontos da próxima fase da Copa Libertadores da América, além de reportagens especiais e das presenças do goleiro Fernando Praz, do Palmeiras, e do doutor Marco Aurélio Cunha. Flávio, não dá para perder esse mês, hein? Não dá não. Vai ser muito legal e principalmente porque nós vamos debater muito essa coisa desses confrontos. Nós temos a Libertadores, que é o filé mignon, mas tem também Campeonato Paulista com 99% de possibilidade de ter um clássico, pelo menos na próxima fase, que vai ser o mote da nossa discussão. Então vai ser muito legal, vai ser muito legal. Mesa redonda imperdível, o Mesa tem obtido índices de audiência bem legais e a gente só pode agradecer a você e convidá-lo para estar conosco novamente no domingo. Recadinhos, Twitter do programa, @Gazeta Esportiva, e para rever o Gazeta Esportiva, qual é o endereço, Celso? Gazeta Esportiva, youtube.com/a Gazeta Esportiva TV. Gostou? Muito bem. Olha, eu quero mandar um beijo. Feliz aniversário. Primeiro, número 1, amanhã, dia 20 de abril, o Clube Atlético Juventus completa 89 anos de história. E para celebrar essa data tão especial, o clube vai organizar uma série de atividades esportivas e culturais com portões abertos. Parabéns para o meu Juventus da belíssima Moca. Feliz aniversário para o telespectador Rafael Freitas. Beijo para o Antônio Aparecido Batistel, pai da Cleusa. Ele é corintiano e vai fazer 80 anos. E para o Sandro Lemes da Silva, da cidade de Dois Vizinhos, sudoeste paranaense.
Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para você levar uma vida saudável assim como eu, o Celso e o Flávio, sem abrir mão de todos esses prazeres, todos nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode e vai te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e eles estão esperando por você. Então, se você precisa de um implante ou de uma prótese ou qualquer outro tipo de tratamento, tem que fazer um canal, tá com uma cárie, quer fazer uma limpeza, então é Easy Implant. Você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final. E olha, as clínicas são moderníssimas, de fácil acesso e estacionamento na porta, o que é maravilhoso. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para a Easy Implant, marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Então ligue, olha, a digestão e a saúde começam pela boca, hein? 2174-4200. Repetindo, 2174-4200. Celso Cardoso amanhã arranca 4 dentes do siso. 4, um homem de coragem. Easy Implant, 2174-4200. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, torcida do Cruzeiro invade aeroporto em Minas Gerais para receber o zagueiro Dedé. Os preparativos para a última rodada do Campeonato Paulista e os gols que definiram os últimos classificados da Copa Libertadores da América. Amanhã o Celso Cardoso vai estar banguela, gente, vai ser muito engraçado. Tem 4 dentes, imagina. 4 do siso, não aparece para ninguém, ninguém vai ver. Copa das Confederações. Vocês deviam tratar desses assuntos. Copa das Confederações, assim como a FIFA utiliza a competição como um teste para a Copa do Mundo, os políticos brasileiros pretendem fazer o mesmo quando o assunto a ser tratado são os aeroportos do país. Preocupado com o aumento do tráfego aéreo nos aeroportos do Brasil a partir de junho, quando começa a Copa das Confederações, o ministro da Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, anunciou um plano para aumentar em 77% o número de policiais nas alfândegas e na imigração, além dos funcionários normais dos aeroportos. A medida prevê evitar atrasos nas decolagens que podem desencadear um efeito dominó no espaço aéreo brasileiro. Para o governo federal, a Copa das Confederações será um ensaio para a Copa do Mundo. A mesma filosofia da FIFA, que é fazer este evento da Copa das Confederações com um ano de antecedência para testar estádio, testar mobilidade, testar esquema, quer dizer, ou seja, pôr em funcionamento de maneira experimental o que ocorrerá em um evento maior, nós estamos pegando essa metodologia e adotando para que nós nos preparemos no detalhe e, com isso, garantir que não haja surpresa. 6 cidades vão participar do torneio que começa dia 15 de junho. São elas Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. As 2 últimas, responsáveis respectivamente pela abertura e o encerramento da competição, ainda não tiveram os estádios entregues. Aquela história do legado continua. Vão fazer alguns testes, aumentar o número de funcionários, mais obras claras para deixar legado para a gente, porque pouco interessa para o povo aquele mês de competição. O que interessa é o legado efetivo, o dia a dia, tipo a Zona Leste aqui em São Paulo, terá realmente abertura de espaço para que se circule normalmente pela Radial Leste ou pela Jacopêssego, com ou sem estádio, o dia a dia, segunda, terça, quarta, isso é o que interessa. Hoje eu entrevistei um antigo dirigente da FIFA, ele foi diretor de mídia, diretor de produção na Copa de 2006, 2010 e estava no Arsenal até o final do ano passado. E ele disse claramente o seguinte: para a FIFA, o que interessa é o que a TV vai mostrar. Ou seja, se o estádio estiver legal por dentro, nem precisa estar fora. Na África do Sul, os estacionamentos eram de barro, uma tranqueira toda. O que tiver, tem que estar legal por dentro, está tudo organizadinho. E a imprensa ser bem tratada, porque é ela que vai vender a imagem da competição. Feito isso, o resto que se dane. Ou seja, a parte que cabe ao Brasil é deixar legado. Pelo jeito, nós vamos deixar puxadinhos. É uma lástima.
Duas partidas aconteceram ontem pela Copa do Brasil. O Resende empatou com o Caxias em 0-0 e garantiu vaga para a próxima fase da competição. No primeiro jogo, a equipe carioca havia vencido por 2-1. O Náutico foi eliminado. Na primeira partida em Goiás, os pernambucanos perderam por 3-1. Ontem, no estádio dos Aflitos, no Recife, deu empate 1-1. Veja os gols. Estádio dos Aflitos, em Recife, o craque fez 1-0 com o Jonathan aos 28 minutos de jogo. Elton deixou tudo igual aos 39 do segundo tempo e ficou nisso. Náutico 1, craque também 1. Como o craque venceu o primeiro jogo por 3-1, o craque está classificado. O outro jogo marcado para essa quinta-feira virou caso de polícia. O Coritiba foi a Paraíba enfrentar o Souza, vice-campeão paraibano, mas a partida foi suspensa pela Justiça do Estado porque anteriormente a equipe classificada para o torneio era o CSP, que havia conquistado a vaga na Copa da Paraíba 2012, competição que não teve o número suficiente de participantes e por isso o Souza, vice-campeão estadual, conseguiu a vaga na Copa do Brasil por uma decisão do STJD. Só que a Justiça Comum da Paraíba concedeu uma liminar ao CSP, impedindo a realização da partida. Pior para o Coxa, que não estreou e ainda teve que enfrentar a longa viagem de volta, o que atrapalha a preparação para o clássico com o Atlético neste final de semana pelo estadual. Ai, Celso, parece piada, hein? Que bagunça isso, mas a decisão do STJD não é superior a... Brasil, CBF, Confusão. Marim, essa porcariada toda que Justiça a gente tem. Não, mas teve uma decisão do STJD também. Mas olha, é ridículo. É um lixo total. É o país da Copa do Mundo. A vergonha. É um lixo total. Passou da hora de fazermos ligas e mandarmos esses incompetentes para mais profundas, mas lá longe, lá para os quintos dos infernos, que é para acabar logo isso aí. Essa raça infelicitou o futebol brasileiro, continua infelicitando. Chega de CBF, de federações, esses STJD da vida. Essa lixarada toda tem que ser, mas desaparecer. E depois ainda passar remédio contra rato para limpar de uma vez. A propósito, Flávio, foram divulgados nesta semana documentos que foram feitos depois da saída do Ricardo Teixeira, quando teve aquela reunião lá para deixar o Marinho no cargo e, de repente, abrir caminho para a eleição do Marco Polo. Exato, Marco Polo Del Nero. Tudo foi tão armado que só tem uma saída para o futebol brasileiro: a criação de uma liga. Ou os clubes se mexem e fazem uma liga que permite aos clubes um enriquecimento, assim como aconteceu na Premier League, aconteceu na Espanha, como aconteceu na Alemanha, ou vai continuar o caos que está. Eu não vejo qualquer possibilidade de mudança no futebol brasileiro, mudança eu digo em termos de modernização, de um calendário decente, de torneios atraentes, se continuar com o que há de mais anacrônico no futebol brasileiro, a gestão que aí está. Campeonato Paulista acontece neste domingo, a última rodada da primeira fase. São Paulo, Ponte Preta, Mojimirim, Santos, Palmeiras, Corinthians e Botafogo estão classificados. Penapolense e Linense disputam aí a última vaga. Confira os jogos. O já rebaixado São Caetano enfrenta o Paulista de Jundiaí no Anacleto Campanella. No Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba pega o classificado Botafogo de Ribeirão. Em duelo de rebaixados para a A2, o Guarani recebe o União Barbarense no Brinco de Ouro. O ameaçado Ituano joga a permanência na Elite Paulista diante do Palmeiras no Novelli Júnior. Ainda com chances de cair, o São Bernardo visita o Oeste em Itápolis. Tentando se livrar do descenso, o Mirassol joga em casa contra o Linense, que ainda sonha com o G8. Sem pretensões, o Bragantino faz o duelo contra a vice-líder Ponte Preta, em Bragança. Jogando no Pacaembu, o Corinthians tenta uma melhor posição diante do Atlético Sorocaba. Já classificado, o Santos pega na Vila a Penapolense, que ainda luta para permanecer entre os 8 melhores. E em Mojimirim, o time da casa sonha com a segunda posição contra o líder São Paulo. Bom, finalmente teremos a definição. Na verdade, só faltam 2 times, né? O Penapolense e o Linense como oitavo. Aliás, vai parar o Brasil. Inclusive, eles vão suspender a rodada do campeonato inglês para que possa, o jogo do Barcelona, do Real, tudo antecipado para que a gente saiba ao mesmo se o oitavo quem vai passar. O oitavo classificado do Campeonato Paulista vai ser o Penapolense ou o Linense, realmente. Então, foram 19... É engraçado, eu tô rindo, mas é triste, porque foram 19 rodadas.
nada. O que vai valer mesmo é a partir da próxima semana, quando teremos jogos eliminatórios. Quer dizer, aí aconteceu com o Corinthians no ano passado. Foi dono da melhor campanha, pegou a Ponte Preta, perdeu por 3-2, tchau. E essas 19 rodadas não valeram absolutamente nada. Então a última rodada é para ser comemorada mesmo. E aí depois começa o campeonato de verdade. De bom em tudo isso, Flávio, é que o Mojimirim está ali... Né? Não, então duas coisas. Que acabou e que o Mojimirim vai aí estar brigando por uma vaga na semifinal. E acho que é um dos favoritos. Só resta saber o adversário. Muda muito também. Outra coisa que esse já é All Street. Eles estão esperando lá para ver se muda. O senhor está aí com essa... O senhor está com esse jeito aí de que muda muito, mas se a Macaquinha for campeã paulista, eu tenho certeza que o senhor vem para Paulista comemorar. Vai estar só o senhor na vida da Paulista. Com a bandeirinha, o macaquinho de pelúcia, mas vai estar ali. Se a Ponte ganhar, vai ser uma maravilha, vai ser fantástico. Esse campeonato para a Ponte é importante. Para o Mojimirim também. Claro. Para o Corinthians não cheira nem fede, para o São Paulo não cheira nem fede, para o Palmeiras não cheira nem fede, para o Santos. Muda. Entendeu? O que quer dizer, por exemplo, o São Paulo é campeão paulista e é eliminado pelo Atlético? Ou o Corinthians é campeão paulista e é eliminado pelo Boca? Muda nada. Ao contrário, né? Não significa nada. É Miss Simpatia, né? Troféu Miss Simpatia. É meio feinho e tal, mas ela é simpática. Não adianta nada, não resolve nada. O jogo é contra a boa equipe do Mojimirim no próximo domingo, mas o assunto no São Paulo ainda é a vitória contra o Atlético Mineiro, adversário nas oitavas de final da Libertadores. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa tem as informações desta sexta-feira tricolor. Poucos acreditavam, mas a classificação da Copa Libertadores da América veio. E com ela, também chegou o chamado alívio para os jogadores do tricolor. Essa classificação aí foi... Todo mundo estava dando como quase impossível, né? Então, tudo deu certo aí, a gente ganhou o jogo, deu certo o resultado lá do Arsenal. Então é bom a gente vir trabalhar com dever cumprido, mas não acabou ainda, né? O São Paulo chegou, está na segunda fase da competição mais importante das Américas. Mas até onde esse time pode chegar, hein? Dificilmente a gente jogar desse jeito, a torcida apoiando todo o jogo, dificilmente a gente perde um jogo, principalmente no Morumbi. Então tem que ser dali para melhor, igual ou melhor. Se a gente jogar assim todo jogo, dificilmente a gente perde. Para conquistar o 4º título da Libertadores, o primeiro passo é superar o Galo Mineiro. E a receita já está na ponta da língua. Ganhar o jogo. É ganhar o jogo e principalmente não sofrer gol dentro de casa, né? Porque isso é o importante, é um fator principal também, não sofrer gol dentro de casa. Então vai ser de suma importância a gente fazer esse resultado dentro de casa, não sofrendo gol, para a gente chegar no Independência, se Deus quiser, conseguir essa classificação. Copa Libertadores à parte, no próximo domingo em Mojimirim contra o Mogi, o São Paulo encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista. O tricolor já tem vaga e o primeiro lugar garantido à próxima fase. Com isso, qual será a motivação dos jogadores do São Paulo para esse compromisso? Eu não sei se o professor vai usar os titulares, os reservas. Se for para a gente a reserva, é suma importância que a gente quer brigar para entrar entre os titulares, né? Então, é um jogo de suma importância para a gente fazer um bom resultado lá. É bom pro grupo isso, que dá para colocar jogadores que não estavam jogando. Não sei qual vai ser a opção do Ney, se vai entrar com o titular ou com reserva, mas caso ele entrar com reserva, é bom que dá oportunidade para quem não vinha jogando, né, esse jogo. Já está garantido ali a primeira colocação, enfim, o São Paulo não tem muito o que se preocupar, tem que se preocupar mesmo com o Atlético Mineiro. Tudo bem que ainda tem tempo, o primeiro jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro... Dia 2 de maio. Dia 2 de maio, e depois o segundo jogo em Minas no dia 8 de maio. Então tem aí uns 15 dias para o São Paulo se preparar para essa partida, que essa é que realmente vale. Depois... No Campeonato Paulista, um jogo só também, Flávio, aí dá até para escalar o time principal. Agora, contra o Mogi, vai com o que tem e que o Mogi possa tirar proveito disso. Por favor, não entendam isso como desrespeito ao profissional, ao rapaz que está dando a entrevista, o Edson Silva, porque ele faz aquilo que hoje o seu dia a dia mostra. Então, ele não tem nada com a história. Mas eu estava comentando com o Celso, com a Michelle aqui, como mudou o futebol. Na época que eu era repórter, eu ia, por exemplo, São Paulo tinha Dario Pereira e Oscar.
E eu ia na casa deles fazer entrevista. E tomava café com a família, aquela coisa toda e tal. Hoje tem uma coletiva do Edson Silva. Mas, repito, o menino não tem nada com isso. É o esquema, é a vida. Se fosse diferente, a gente iria tomar café na casa do Edson Silva, por exemplo. Mas mudou muito, né? A coisa... Vamos fazer de conta que ficou mais profissional, vai. Santos, a equipe praiana enfrenta nesse domingo às 4 horas na Vila Belmiro, Penapolense, e conta com um excelente reforço no banco de reservas. O técnico Muricy Ramalho, recuperado de uma diverticulite, ele anunciou no meio da semana que poderia se aposentar. Mas hoje de manhã o treinador mudou o discurso. Uma carreira vitoriosa tanto dentro do campo como no banco de reservas. 57 anos de vida dedicados ao futebol. A saúde do comandante santista, Muricy Ramalho, não está muito boa. Depois de ser internado com uma diverticulite, o treinador declarou até que poderia se aposentar para cuidar mais da saúde. Contudo, hoje de manhã, ele retomou o lema que o notabilizou: aqui é trabalho. O técnico até lembrou do seu mentor, Tele Santana. Realmente, um momento difícil que eu passei, mas a minha carreira não é assim tão rápida, não. É que eu não quero ficar... É que eu tive uma experiência não muito agradável e de um companheiro que foi o seu Tele Santana. Eu vivi muito tempo com ele, né? Então, eu sei o que ele passou e eu não quero ficar assim como ele. Ou seja, foi um cara que se dedicou muito ao futebol, mas eu sei, porque eu vivia dia e noite com ele, o futebol acabou com a vida dele, né? No que diz respeito à saúde, né? Mas não é assim, não é chegar ao fim do ano parar. O que eu posso ter, às vezes, chegar no fim do ano, dar uma parada de uns 2, 3 meses, que eu preciso também por causa da minha saúde. Mas não que eu vou deixar o futebol. Está feliz da vida e bem é o lateral Rafael Galhardo, autor de um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Flamengo do Piauí na quarta-feira pela Copa do Brasil. Acho que um gol é sempre importante para o atleta, né? E da forma que foi, acho que foi um belo gol, um bonito chute. E o melhor é poder ajudar o Santos a passar de fase. O jogador foi criado no rubro-negro carioca e garante que o Paulistão é mais difícil que o estadual do Rio de Janeiro. Meu primeiro Paulista que eu estou disputando, então é totalmente diferente do Campeonato Carioca. Eu acho que é um campeonato muito mais difícil, muito mais disputado. Você vê que os times pequenos estão sempre brigando com os grandes, às vezes até vencendo. O Peixe enfrenta no domingo o Penapolense às 16 horas na Vila Belmiro. O principal desfalque do time será Patito Rodrigues. Ele viajou para a Argentina a fim de acompanhar o enterro do avô, que faleceu nesta semana. A gente deixou ele à vontade, a gente facilitou, inclusive, a viagem dele, porque era muito importante ele estar lá. Ele sentiu muito depois do jogo, ficou muito abatido no vestiário. E então ele já não vai participar mesmo. A escalação do alvinegro praiano só será definida amanhã. Mas o provável time que vai tentar se manter no G4 na última rodada do Paulistão deve ser Rafael no gol. Na defesa, Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo. No meio de campo, Alan Santos, Arouca, Cícero e Montijo. E no ataque, Neymar e Giva. Essa coisa de o cara pensar em parar, quando tem uma dificuldade de saúde, tudo passa pela cabeça da pessoa. Eu cheguei a ligar para a casa do Muricy, falei com a esposa dele, ele estava muito abatido, estava sentindo muita dor, diverticulite é chato, né? Mas ele superou e é muito duro para um cara abandonar o futebol. O Muricy começou no Dente de Leite, que o Roberto Petra e o Eli Coimbra criaram e que a gente fez aqui na TV Gazeta por um bom tempo. Ou seja, nunca houve nada na vida do Muricy que não fosse futebol. Parou de jogar futebol, ele era um belo jogador, virou um treinador rapidamente, foi para a China, virou o mundo todo e tal. Ou seja, não dá para o Muricy pensar em vida dele sem futebol. Mas é claro também que você pode diminuir, tirar um pouco o pé aquilo que ele falou. O Tele, coitado, ele deu azar, né? Ele estava no hospital de alto nível, parece que houve um erro médico e ele ficou todo aquele tempo com todos os problemas. O Tele era muito tenso, ele tomava conta de tudo. Então eu sei que isso faz a pessoa pensar em parar, mas não dá para se imaginar. Imagina o Muricy até o final da vida, velhinho. Eu também. Velhinho rabugento, reclamando disso, daquilo, mas trabalhando. Talvez não com a intensidade que trabalha no Santos, mas como um consultor, como alguma coisa assim que ele tem conhecimento para isso. Aliás, a propósito de futebol, quero mandar um abraço para o Luiz Álvaro, o presidente do Santos, que está saindo hoje do hospital depois de uma longa internação. E vamos esperar que ele volte, né? Ele faz falta para o futebol. É uma grande entrevista, uma grande figura humana, fez um belo trabalho no Santos, então tomara que o
nosso querido Laor se recupere para voltar plenamente ao trabalho na Vila Belmiro. É verdade. E, senhor Muricy, eu acho que essa reflexão até ela é aceitável, né, Flávio? Chega um ponto da vida que ele, por exemplo, problemas financeiros ele não tem. Juntou, fruto do trabalho dele, né, e a oportunidade que se tem de fazer dinheiro no futebol, muito dinheiro. Então, de repente, chega um momento que a saúde começa a apertar, talvez venha à mente mesmo, será que não é hora de parar? Será que não é hora de curtir um pouco mais a vida? As pessoas em casa, como a mulher dele vai falar, volta mas pro futebol, talvez dá um tempo. Eu não acho que ele deva fazer isso, mas acho que essa reflexão, ela é saudável. Porque o futebol, para quem está em casa, acha que é só ir para o estádio, ver o jogo e acabou. Não é assim. Existe o estresse, existe a pressão, a cobrança para você fazer resultado. O torcedor que não reconhece, você ganha 3 campeonatos seguidos, depois você perde 4 jogos, você já não serve mais. Quer dizer, tudo isso acaba trazendo um pouco de inquietação. Então, essa reflexão é natural. E, de repente, se for o caso dele dar um tempo, descansar, eu tenho certeza que ele vai querer voltar. Não fez isso o Bianchi? Senhora Muricy, não mais fez ainda. Agora, não fez isso o Bianchi? Você vai ver. Aliás, o técnico do Boca Juniors, não sei se ele se arrependeu de ter voltado. Mas, sabe o que é? Se você não estiver fazendo aquilo que você mais gosta de fazer, no caso do Muricy Futebol, no caso da gente aqui, isso aqui, você fica muito amargo, você fica triste, você não vive, você fica doente. Olha, eu tenho um histórico familiar, todas as pessoas da minha família que se aposentaram e pararam, não viveram mais que 3 anos. Então, em diferentes profissões. Em diferentes profissões, não dá, entendeu? E mais uma coisa intensa como é ser técnico do futebol. Tirar o pé, tudo bem, parar, e não dá nem para se pensar nisso. Celso, você tá velhinho, tá perdendo até os banguela, dentes. Exatamente. Banguela, gente, eu vou arrancar mas 4 não dentes parar. do siso, só isso. Só 4 dentes, só 4. Inchado, não estarei de volta. Só 4, de uma vez. Nossa, segunda-feira. Um homem de fibra. Vai estar assim, ó. Sem os dentes. Parecendo o Kiko. É o Kiko, ó, vou chamar ele de Kiko agora. Kiko Argentina aqui, nosso Kiko. Olha, para um público decepcionante de 10.224 pagantes, o Fluminense não jogou bem, mas um gol de Rafael Sobis foi o suficiente para garantir a vitória diante do Caracas e o primeiro lugar no grupo. Já o Grêmio sofreu, mas também garantiu a classificação no empate com o Huachipato no Chile. Veja os gols. O Grêmio foi ao Chile enfrentar o Huachipato e começou bem. Barcos escorou de cabeça e Zé Roberto emendou uma puxeta para fazer o primeiro dos gaúchos. Mas no segundo tempo, Aceval deixou de ir estático e ficou tudo igual. 1-1 e Grêmio classificado em segundo lugar do Grupo 8. Em São Januário, o Fluminense confirmou a primeira posição do Grupo 8 depois desse gol do atacante Rafael Sobis. Placar magro, mas suficiente para o time carioca ter a vantagem do jogo da volta das oitavas no Rio de Janeiro. Foi uma vitória magra, mas foi suficiente, né? O Fluminense classificou em primeiro do grupo. Estranho esse, né? Foi muito esquisito. O Caracas, que parecia um time mais fácil, engrossou para o negócio de ganhar fora, o negócio todo enrolado. Bom, de qualquer forma, para o Fluminense, diria dos brasileiros, é o que tem a vida um pouco mais tranquila. Encara o Emelec. Quer dizer, primeiro jogo no Equador, é verdade, não pode fazer feio, depois decide em casa. O Fluminense tem tudo para garantir vaga na próxima fase. Agora, teve uma brigaiada depois do jogo do Grêmio, e é gozado. Eu sempre ouço dizer assim, Argentina é encrenqueira, arruma confusão. Toda a briga da Libertadores tem brasileiro, vocês repararam? É sempre culpa dos outros, é claro. Mas todo jogo tem brasileiro. Teve aqui o São Paulo e Tigre no ano passado na Sul-Americana, depois teve Arsenal e Atlético Mineiro, também foi culpa do Tigre, foi culpa do Tigre, do Arsenal foi culpa do Arsenal. Teve mais, sabe? Teve aquela briga da torcida do Palmeiras lá na Argentina, foi culpa do Tigre também. E ontem o Huachipato, é claro que a culpa foi do Huachipato. Os brasileiros, é uma perseguição ao futebol brasileiro que me assusta profundamente. Quando eu vi a imagem, Flávio, o Luxemburgo correndo, uma chinela, né? Dando risada e os chilenos furiosos. Aí depois eu vi a entrevista dele, não aconteceu nada, só falar com isso. Eu fiquei imaginando, não é possível que alguém parta, não justifica a agressividade dos chilenos. A gente tem um chileno aqui, não justifica alguém sair correndo tão furioso por nada. Ele falou que foi. Ele não admitiu. Não, o que teve foi o seguinte, parece que alguém do Banco de Reserva do Huachipato falou, e agora, vai reclamar da arbitragem? Ele falou assim, fica tranquilo, vocês estão de férias. Exato, mas ele não admitiu ter falado isso, né? Ele falou, mas não admitiu, e saiu rindo. Aquilo despertou a ira do chileno. Eu sou um cara,
vivi muito futebol varziano, confusão no futebol é normal. Aliás, eu não vou ficar dando a Libertadores parece uma várzea. Eu não vou ficar aqui dando não sei o que e tal. O que me incomoda é quando dizem o seguinte, coitado dos brasileirinhos, eles são sempre agredidos pelos feios dos argentinos, os malvados dos Uruguai e tal. Pô, gente, é tudo igual, é tudo sul-americano, é tudo família no mesmo saco, entendeu? Tudo banguela, tudo macunaíma, quer dizer, não vem com esse papinho de que o futebol que o brasileiro é santinho, tudo igual. Nem o brasileiro, nem o argentino, nem o uruguaio, nem o chileno, é tudo a mesma coisa. E como a Conmebol é um lixo, ela não pune ninguém, então sai essa zona toda. Justamente. Precisaria ter disciplina, punição, como não tem. Então é essa zona. Ninguém é melhor que ninguém é bonzinho, ninguém é bobinho. No Peru, o Palmeiras encarou o já eliminado Sporting Cristal. Com muitos desfalques, o Verdão não mostrou a vontade dos últimos jogos e mesmo não sofrendo muita pressão do adversário durante a partida, acabou derrotado com um golaço do meio da rua. Apesar do resultado, o Verdão ficou na liderança no saldo de gols. O Sporting Cristal do Peru já não tinha mais chance de classificação no grupo 2, mas o Ávila nem quis saber e soltou essa bomba de fora da área e deu a vitória para a equipe da casa. 1-0 na despedida dos peruanos da Libertadores 2013. No outro jogo disputado pelo grupo do Palmeiras, o Tigre goleou o Libertad e ficou com a vaga para a próxima fase da competição. Veja os gols. Pelo grupo 2, o Tigre precisava de uma vitória gorda para se classificar como líder. E Bota foi logo marcando o primeiro dos argentinos. O Libertad foi para cima e 4 minutos depois, Samúdio recebeu um belo passe e só tirou do goleiro para empatar. Esse resultado classificava o Libertad, mas Pérez Garcia recolocou o Tigre na frente com esse chute de fora da área. De pênalti, Dias marcou o terceiro da equipe argentina. Ainda no primeiro tempo, Guiñazú fez a jogada pelo meio e tocou para Núñez fazer um lindo gol, segundo do Libertad. Já na etapa final, Bota recebeu pela esquerda, bateu, o goleiro defendeu, mas Pérez Garcia aproveitou o rebote e fez o quarto. A 12 minutos do final, Bota dominou livre na área e marcou o quinto. Esse gol classificava o Tigre como líder do grupo. Mas nos acréscimos, Velázquez fez o gol mais palmeirense da noite. Por causa dele, o time paulista se classificou como o primeiro do grupo. Final, Libertad 3, Tigre 5. O futebol tem coisas engraçadíssimas ou curiosas. Eu jamais imaginei que o Tigre fosse capaz de fazer 5 gols num jogo dessa Libertadores. Ainda mais jogando em Assunção contra o Libertad. Resultado, Tigre classificado para a próxima fase da Libertadores América. Foi a salvação do Palmeiras, que apesar da derrota, se classificou em primeiro do grupo. Eu imaginava o Libertad, aliás, eu vi o melhor futebol apresentado pelo Libertad. De repente o Palmeiras começou a jogar, a correr, a ter essa disposição diferenciada, conseguiu a classificação com o que ele conseguiu fazer em São Paulo. E aí ficou em primeiro lugar do grupo. Realmente foi um grupo surpreendente. O Tigre, que é um time mais de pegada do que propriamente de técnica, acabou se classificando também. Mas agora zerou tudo, né? Agora é bola para frente. Mas eu me surpreendi com a eliminação do Libertad. Os outros eu achava todos mais ou menos do mesmo nível. Mas a eliminação do Libertad foi uma surpresa. A gente não aguentou esperar, não, viu? E foi consultar o sobrenatural para descobrir o que vai acontecer na Libertadores. Mas não ficamos só nas oitavas de final, não. Nós quisemos saber logo quem vai ser o campeão. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre. O Departamento de Esportes da TV Gazeta mais uma vez recorre às previsões da dona Archaluz, nossa velha e querida freguesa, que é a papisa da cafeomancia, ou seja, lê a borra do café e também as runas, é isso? Acertei? Exatamente. Aliás, a senhora acertou o campeão mundial do ano passado, de clubes, o Corinthians. O Corinthians vai ser campeão, no Japão na Mundial. Mas vamos começar pelo Campeonato Paulista. A senhora vai bem, né? Ótimo. Muita saúde, tranquila. Agora com você melhor ainda. E com saudades do Gurian. Eu sei disso, que a senhora gosta muito do seu Patrício Gurian. Hoje você não está afundando minha poltrona. Ih, caramba! Aê, Gurian, recado para você. Bom, começando pelo Campeonato Paulista, dona Archaluz e a borra do café. Vamos lá? Quem será o campeão paulista de 2013?
Ai, tá linda a sua xícara. Campeão mesmo é o Corinthians. E aqui, olha, tem um círculo embaixo desses jogadores aqui, olha aqui, o círculo é a bola. Esse círculo aqui, mostra aqui pra câmera. O círculo é a bola. Tem 2 vãozinhos ali dentro. Aqui, olha, aqui isso daqui é o círculo. Ok, tá aqui. O círculo. O círculo é a bola. A bola gira e as mudanças ocorrem. Vai ter muitas mudanças, mas o campeão mesmo é o Corinthians. Contra quem na final? O Corinthians vai ser campeão, com certeza, com o São Paulo. Corinthians ganha do São Paulo. Com certeza. A senhora me deixou bem aborrecido agora. Não posso fazer nada. Briga boa vai rolar na Libertadores da América. Já temos os times definidos. Vamos dar uma conferida, dona Archaluz, através da borra do café? Agora vai virar outra xícara. Porque a gente tem já os cruzamentos definidos na fase de oitavas de final. Por exemplo, o São Paulo vai jogar contra o Atlético Mineiro. Então, é assim, né? É a senhora que manda. São Paulo e Atlético. Quem vai passar? São Paulo e Atlético. Libertadores da América. O São Paulo vai ganhar, porque ele está com a taça na mão. Cadê a taça? Aqui, ó. Olha, vou mostrar. Mostra para ele lá a taça. É esse bonequinho que tem uma bolinha ali embaixo na mão. A vitória do São Paulo, apesar do Atlético estar muito bem. Corinthians e Boca é um outro jogo que vai acontecer, reeditando a final da Libertadores do ano passado. O Boca está muito forte e sempre esteve forte. Sempre. Mas a vitória é do Corinthians. São 6 times que representam o Brasil nessa fase da Libertadores. O Grêmio vai longe? O Grêmio vai conseguir vencer o Santa Fé da Colômbia? Olha, o Grêmio, ele tem muita raça, mas o Santa Fé da Colômbia tem mais chance. O Fluminense vai jogar com o time do Equador, com o Emelec. Com o Emelec. O Fluminense tem um time forte, o Fluminense vem do título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai ganhar. O Fluminense passa. O Fluminense vai ganhar. O ser humano que não sonhou e não correu risco não viveu. O Fluminense está correndo risco e vai ganhar. Palmeiras vai ter vida longa na Libertadores? Vai. Ela está bem classificada e está em primeira colocação. E está superando todas as expectativas dos seus associados e dos seus torcedores. O Corinthians passa pelo Boca, o Palmeiras passa pelo Tijuana. O Corinthians ganha. A gente falou que o São Paulo ganha, a senhora falou que o São Paulo ganha do Atlético, o Grêmio vai perder para o Santa Fé. Agora a pergunta que não quer calar. Fica à vontade. A senhora escolhe o modo de interpretação, borra do café ou runas. Quem vai ser o campeão da Libertadores? O único time que está sempre disposto para brigar, e briga, é o Corinthians. Está sempre brigando. Sem dúvida. Sempre com processo, com isso, com aquilo, mas está sempre na frente. Com briga ou sem briga, ele vai ganhar. Corinthians bicampeão da Libertadores? Exatamente, com certeza. Nossa, é verdade. Então, Corinthians campeão da Libertadores e também... Só um detalhe, ela acertou ano passado, Corinthians campeão do mundo e Corinthians campeão da Libertadores. Contra o Boca, ela falou a final. Contra o Boca, ela falou a final. Essa merece respeito, essa aí vou te falar, viu? E campeão paulista. Detalhe, falou isso antes das semifinais. Foi mesmo. Antes das semifinais. É bom deixar claro que ela acertou o ano passado, antes das semifinais. Bom, agora vamos falar do Corinthians, Celso, rapidinho. O técnico Tite comandou mais um treino para o jogo contra o Atlético de Sorocaba domingo no Pacaembu. E o Gurian esteve lá e acompanhou a preparação da equipe. Veja. Alô, alô, mamãe do Bruno, alô, alô, Michele. Pois é, olha só, Corinthians encerrando os treinamentos na tarde dessa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha lá, essa é a última parte. Ó. Os jogadores ficam batendo a gol e no gol Danilo Fernandes, que está escalado, vai contra o Atlético Sorocaba. O restante do time, Alessandro, Gil,
Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Danilo, Romarinho. Pato pode começar? Deve no banco. Além de Guerreiro e Emerson Sheik, que fez juras de amor ao Corinthians nessa semana. E como dizia aqui o meu amigo Marco Aurélio Souza, dizia o Guilherme Prado, dizia também o nosso Hernanzinho, haja simulador para esse Corinthians nesse final de campeonato. Última rodada, Atlético Sorocaba é o adversário, até 6 da tarde, o adversário para a próxima fase é o Mojimirim. Mas isso pode mudar. Agora, na Libertadores não tem mudança, é Boca mesmo, já chamado pelos argentinos de final antecipada. Esse então o Corinthians, que apresenta Cássio ainda no departamento médico, a boa movimentação do Renato Augusto, que levemente começou a bater com bola, abreviado então aí o retorno dele às atividades, e Atlético Sorocaba nesse final de semana, depois é pega para valer no Campeonato Paulista, mata-mata, é pega para valer na Libertadores da América também, mata-mata. Imagem José da Silva, Marcos Juventino, mas que é São Paulino, com Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. Beijo, guria. Bom final de semana para você aí de casa. A gente se encontra domingo no Mesa Redonda. Amor, tô indo para casa. Tchau. Gazeta Esportiva.